A preposição é uma palavra que liga um substantivo, pronome ou uma frase nominal a outra parte da frase, para mostrar direção, lugar, tempo ou para induzir um objeto. Não há uma definição exata para o seu uso, não há uma fórmula ou uma regra para usá-las. Nós aprendemos a maneira certa de utilizá-las no convívio com o inglês, tá bom, pessoal? Então, nós temos alguns parâmetros que nos ajudam a entender as preposições, mas de maneira muito geral, nós aprendemos elas conforme nós vamos aprendendo o inglês. Pessoal, vamos estar falando de 3 preposições específicas: in, on e at. A teacher até printou aqui a página de vocês do livro para facilitar. In, on e at, pessoal, significam a mesma coisa. Em, na, no, as. Mas, pessoal, eles são utilizados em situações diferentes, certo? O livro aqui ele fez a separação de in, on e at, de todos eles falando de espaço e de tempo. Então, quando nós utilizamos eles para falar de lugar, de espaço, e quando nós utilizamos eles para falar de tempo, quais são as situações na qual nós utilizaremos essas palavrinhas in, on e at? Pessoal, o in, primeiramente, quando nós falamos de lugar, nós vamos utilizar antes de bairros, cidades, estados, países e continentes. Ali, nossa primeira parte, né? Neighborhood, state, continent, city and country. Então, quando nós falamos desses lugares, nós sempre vamos utilizar o in antes. For example, my grandmother was born in Japan. My mother was born in São Paulo. Minha avó nasceu no Japão. Minha mãe nasceu em São Paulo. Então vocês viram que o in ele pode significar tanto na, quanto no, quanto em. Vai depender ali do contexto da frase. Quando nós utilizamos o in para falar de tempo, nós vamos utilizar para falar de semanas, de meses, estações do ano, séculos, milênios e eras. Então, a teacher vai trazer aqui para o inglês para vocês, que é aquela segunda partezinha ali escrito time. Weeks, seasons, millenniums, months, centuries and era. Então, pessoal, olha só. My father was born in June. The results will be ready in a week from now. Então, pessoal, qual é a nossa frase A? Meu pai nasceu em junho. Por ser ali um mês, eu utilizo o in. Sempre lembrando que o in a gente utiliza com o mês sem a data. Os resultados ficarão prontos daqui a uma semana. O in, ele quis ali dizer esse daqui ou em uma semana, certo, pessoal? Por isso que nós utilizamos ali o in antes da palavrinha week. O on, por sua vez, pessoal, que significa a mesma coisa que o in, só utilizamos em lugares diferentes. Quando nós falamos de lugar, nós vamos utilizar para falar de superfícies, ruas, andares, certo? Como assim, pessoal? O on, quando nós queremos utilizá-lo antes de uma superfície, por exemplo, o livro está em cima da mesa ou na mesa. Por ele ter um contato com a mesa, esse objeto, nós utilizamos o on. Então, the book is on the table, certo? O on também nós vamos utilizar antes de uma rua. Então, se eu quero indicar o nome de uma rua, por exemplo, que eu moro numa rua X, eu vou utilizar o on antes. Esse streets aqui do meio. E por último, se eu quero dizer que algo, alguém está em algum andar de algum lugar, eu vou utilizar o on antes também. Vamos ver aqui alguns exemplos. My school is on the street. A minha escola é nesta rua. The show is on Broadway Street. O show é na rua Broadway. Então, vocês viram que o on foi utilizado ali antes de um dia da semana. Quando nós utilizamos ele para falar de tempo, nós vamos utilizar antes de datas completas, certo, pessoal? Antes de dias da semana também. Como assim? I was born on a Sunday.
eu nasci em um domingo. Então, o on ali está antes do Sunday porque ele está indicando domingo, certo, pessoal? Um dia da semana. We met on the Christmas Day. Ele também é utilizado, pessoal, antes de datas especiais, ou seja, feriados, que são acompanhados da palavra dia. Então, por exemplo, Christmas Day é o dia do Natal, Independence Day é o dia da independência. Então, todos esses feriados que acompanham a palavra dia, o on vai ser utilizado sempre antes desses feriados, ok? O at, por sua vez, pessoal, nós sempre vamos estar utilizando para lugares muito específicos, certo? Então, por exemplo, quando nós queremos dizer que nós moramos ou que nós estamos em um lugar que nós damos o nome, for example, nós estamos no McDonald's. Então, por eu dar o nome do local, ele já se torna específico. É aí que eu vou ter que utilizar a minha preposição at. Então, for example, we are at McDonald's. Nós estamos no McDonald's. Um exemplo aqui do livro. Meet me at 95 Collins Street. Me encontre no número 95 da Collins Street. Então, pessoal, por eu ter dado o número e o nome da rua, já é um lugar específico, por isso que eu utilizo o at antes. Quando nós falamos de tempo, nós vamos estar utilizando o at para falar de hora específica ou de tempo específico de um dia. For example, I got up at 5 p.m. Eu levantei às 5 da manhã. Então, 5 da manhã, hora, é um horário específico, é um tempo específico, por isso que eu utilizei o at. And left at 5:30. E saí às 5:30. Então, toda vez que eu for falar de um tempo específico, é sempre o at que será utilizado. Ok, pessoal? Pessoal, a Teacher também separou a parte B da página de vocês, onde ele concentra todas as informações que nós vimos agora, na parte de baixo, né? Então, ele faz uma tabelinha ali, concentrando o in, que nós utilizamos para países, estados, cidades e vizinhança, bairros, né? Quando nós falamos de tempo, nós utilizamos para séculos, décadas, anos, estações e meses. O on, aqui no meio, ele é utilizado para falar de superfícies, ruas, andares. Quando nós falamos de tempo, nós utilizamos o on para falar de dias, né? Dias da semana, de dias do mês, de feriados acompanhado com a palavrinha day, que é dia. O at, quando nós falamos de lugar, nós utilizamos para falar de um endereço específico, de um ponto específico, e quando nós falamos de tempo, nós utilizamos para falar de horas, né? De feriados específicos também que não são acompanhados com a palavra dia. For example, Easter, at Easter, né? Na Páscoa, ok? Então, são feriados que não são acompanhados da palavra dia. Aqui ele também nos mostra exceções de períodos do dia. Por quê? Quando nós falamos do in ali na parte de estações do ano e quando nós falamos de partes do dia, pessoal, o in ele só é utilizado até evening, certo? In the morning, in the afternoon, in the evening. De manhã, de tarde ou de noite. O evening, ele é o meu começo de noite, ok? Era aquela noitinha lá pelas 6, 7 horas da noite. E quando nós queremos dizer à noite ou na noite, quando é mais tarde, a partir das 8 horas, mais ou menos, nós utilizamos night. Para night, eu não posso utilizar in, eu sempre vou utilizar a palavrinha at, porque já é algo mais específico do dia, é a parte mais específica do dia, ok? E pessoal, aqui também na parte de baixo ele nos mostra usos comuns, né, da palavra in em outras situações. Então, quando eu quero falar in a car, in a taxi, in bed, in jail, in the newspaper, in the front row, né? Então, quando eu quero dizer no carro, no táxi, na cama, na cadeia, no jornal, certo? O on, pessoal, também aqui em outras situações, né? On time, on a farm, on a bicycle, on a train. Quando eu quero falar no tempo, na fazenda, na bicicleta, no trem. Então, são palavrinhas específicas que nós utilizamos essas preposições.
O at, a mesma coisa. At a party, at a disco, at home, at school, at work. Então, na festa, numa balada, em casa, na escola, no trabalho, ok? São palavrinhas específicas, ok? E são exceções ali que a gente tem que sempre aprender. Pessoal, de preposições é isso, ok? Vocês podem estar fazendo os exercícios da apostila do capítulo 12, ok? De qualquer forma, a teacher vai estar enviando a correção para vocês no retorno das férias, vocês vão estar saindo de férias, ok? Terminem esses exercícios, a teacher vai estar fazendo a correção. Logo quando nós voltarmos de férias, já vamos estar começando o livro 2 para nós não ficarmos atrasados, ok? Qualquer dúvida, a teacher estará à disposição.